Olha só como esse pedreiro usa a física para construir uma espécie de andaime improvisado com barras de aço apoiadas sobre tambores. Quando você coloca as barras apoiadas assim uma na outra, elas acabam formando juntas uma estrutura de compressão e tração que distribui o peso, evitando que tudo venha ao chão. É como montar uma cabana com gravetos que se seguram mutuamente, só que nesse caso, o atrito e o jeito certo de posicionar faz com que elas não deslizem, de sorte que o ponto onde encostam transmite uma força lateral que é equilibrada pela outra barra. Olha só como a física ajuda esse trabalhador a quebrar essa pedra na medida da marcação. Quando ele bate nas cunhas, a força concentra-se lateralmente dentro do furo, gerando tensão de separação. Então a pedra racha porque as tensões se multiplicam conforme batem nas cunhas, e como eles fazem um corte raso ao redor da marcação, a ruptura se propaga na linha que eles querem. Olha só essa estrutura bastante necessária que o metalúrgico Larsen Boali inventou para dobrar suas barras de ferro sem precisar de máquinas pesadas. Com sua enorme habilidade em construir formas geométricas que facilitam a transformação das barras em formatos artesanais, ele mostra que com um pouco de criatividade e soldagem é possível facilitar seu trabalho. Sem disse-me-disse. Você já viu a bagaça que esse cara usa para rachar as pedras no meio como se fossem feitas de manteiga? Na verdade, esse martelete demolidor trata-se de um separador hidráulico com uma cunha metálica que eles inserem no meio do buraco que furaram e é capaz de torar qualquer rocha por gerar uma força de 800 toneladas. Então, quando o trabalhador aciona a bomba, o óleo hidráulico vai no pistão e empurra a cunha metálica que expande dentro do furo, rachando a pedra. Esse mecânico coloca uma sacola de plástico bem em cima do buraco do pistão de um motor a diesel de 6 tempos e força para vedar com as mãos, o que a cada vez que o pistão se movimenta, o bagulho de plástico acaba rasgando. Se você não sabe, esse é um truque para saber se o pistão está conseguindo movimentar a quantidade certa de ar, o que mostra que estão bem vedados. Então, quando o plástico rasga, indica que o cilindro tem força e está gerando pressão. Olha só para onde vai aquelas garrafas de vidro toda melecada de refrigerante que você bebeu. Eles retiram elas de molho de um balde de água limpíssima para esfregar seu interior com uma escova giratória e enxaguam todas elas depois de retirá-las do chão. Agora ele coloca uma solução tiro e queda para acabar de vez com micro-organismos e mete o chute para lá para que elas fiquem de molho por um tempinho, o que após esse tempo levam as garrafas para essa máquina de refrigerante, onde ao descer da alavanca enchem todas de volta para você voltar a comprar. Olha só o que eles fazem para consertar um serrote que vive travando e escorregando na madeira. Eles encostam o bico da ferramenta em um dente do serrote e dão uma batidinha para abrir um pouco o dente para o lado. Para quem não sabe, os dentes do serrote precisam ficar levemente abertos, alternados para esquerda e direita para criar um corte mais largo que a própria lâmina. Então o que você viu com turquesa, tesoura e garfos é um jeito manual que eles têm para abrir os dentes sem muito disse-me-disse. Quando eles colocam um bloco de argila molenga nesse molde, essa prensa lateral vai contudo apertando a gosma argilosa para dentro, espalhando excessos nos entornos. Só que ao retirar o molde, uma bela obra de arte é revelada. Para quem não sabe, é assim que eles criam azulejos esmaltados usando uma tão exótica prensa mecânica que com seu punção frontal entra forçando a massa no molde, dando o formato detalhado para essas cerâmicas artísticas. Olha só como eles processam um tronco de árvore na serragem para retirar tábuas. Eles prendem a tora nesse carrinho que passa o tronco em uma serra-fita para cortar em fatias formando tábuas na espessura que o operador decidir serrar. Se você não sabe, eles cortam em formatos de tábuas porque, segundo o que dizem, são mais fáceis de transportar e usar para fazer móveis, sem falar que existe um risco menor dela entortar depois que secam. Quando o borne da bateria do carro está estragado, eles cortam a bagaça completamente usando uma serra para deixar o ponto de contato no talo. Então agora eles perfuram 2 parafusos para fixá-los como reforço interno e posicionam um molde em cima do ponto para derramar um tipo de solda de chumbo com estanho que envolve os parafusos juntamente com o cabo do terminal. Finalmente eles jogam água resfriando bruscamente o novo borne consertado que outrora vivia dando mau contato e não gastaram nenhum centavo. Sabia que para vedar panelas e utensílios de cobre, iranianos usam essa técnica de flepas, que são esses cortes dobrados, e ao encaixar, eles batem com um martelo para travar os 2 lados sem usar solda? Essas flepas são dobradas, criando um lacre físico de vedação mecânica, e depois eles enchem os entornos desses encaixes com pó de arroz que, ao ser aquecido, se torna uma pasta isolante sólida e eficiente. Você já viu essas baitas máquinas descascadoras de alta escala que as grandes indústrias de alimentos usam? Enquanto você passa um tempão descascando 10 quilos disso na mão, essas descascadoras conseguem descascar 500 quilos em uma única hora. O que você não pode esquecer é que mesmo não tendo cascalho para investir naquelas máquinas, existem meios como esse que nosso amigo está usando para descascar com um descascador manual e um torno giratório. Por que você nunca deve colocar a armação da coluna diretamente no chão na hora de encher? Quando você cava um buraco, a umidade contida no fundo em contato direto com o aço enferruja suas estruturas. Mas o que talvez você não sabe é que aquela terra solta misturada com o concreto acaba criando uma nata fraca que compromete a aderência ao aço e ao entorno da fundação. Por isso que ao despejar o concreto magro primeiro, ele funciona como uma camada isolante que impede essa umidade de subir para a ferragem, o que garante uma superfície limpa sem contaminação ou a perda da resistência. Já se perguntou como eles colocam os dentes de serra? Esse disco já vem com pequenos encaixes onde cada dente vai ficar. Então quando eles colocam o dentinho com um pingo de solda, essa liga de metal ao lado aquece terrivelmente derretendo a solda e grudando a pastilha. Depois o disco passa para uma máquina de afiação para deixar cada dente com o ângulo e o corte perfeito. Sabia que para remover aqueles arranhões no vidro do seu carro
carro, eles usam um tipo de lixa de polimento com uma pasta de abrasivo para desgastar a superfície da área riscada. Essa pasta desgasta levemente, eliminando a borda do rabisco, o que o torna quase invisível. Então você precisa fazer movimentos em conformidade para ir nivelando essa bagaça sem ficar um mais alto que o outro. Mas não esqueça que isso só funciona para arranhões superficiais.